A paz do Senhor, amigas. Eu sou Cristina Carvalho, faço parte do grupo Café com Jesus e as Amigas. Nossa mentora é Denise Nicola. E hoje nós vamos refletir sobre um tema muito importante na vida de todo cristão: o chamado de Deus e os dons que Ele nos deu. Cada um de nós foi criado com um propósito único e tem um chamado especial de Deus. E dentro desse chamado, Deus tem nos concedido dons espirituais para que possamos cumprir sua vontade e impactar o mundo ao nosso redor. A nossa lição é a 24, pelo chamado de Deus e dons na minha vida. Em Romanos 11:29, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Duas perguntas para refletirmos. Estou usando os dons e talentos que Deus me deu para cumprir meu chamado? Em que áreas posso desenvolver mais os dons de Deus que Deus confiou a mim? E quais dons eu não estou desenvolvendo? Profunda essa pergunta, né? A nossa reflexão está em Efésios 1:11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Essa declaração de Paulo nos mostra que tudo que temos vem de Deus. Ele é o único que opera conforme o seu desejo, conforme o seu próprio querer. A sabedoria e o poder de Deus são muito maiores do que a nossa compreensão. O versículo também nos mostra que Deus nos escolheu para receber as bênçãos e nos escolheu para herdar suas promessas. E Ele nos escolheu para sermos seus filhos. Deus nos escolheu porque Ele nos ama e nos aceita assim que somos, ainda que somos pecadores, né? Nos mostra que Deus tem um propósito para nossas vidas e é importante entender que Deus tem um propósito para tudo que acontece, mesmo quando as coisas não parecem estar indo bem. Deus está trabalhando para nos dar a melhor bênção. Esse versículo também nos lembra da graça de Deus. A graça de Deus significa que Ele nos ama e nos aceita, mesmo sendo pecadores. Deus não nos julga por nossos pecados, mas nos dá a chance de nos arrepender e de nos aproximarmos dele. Nos lembra que Deus nos dá força para realizar seu propósito. Deus nos capacita a fazer aquilo que Ele quer de nós. Ele nos guia, nos fortalece e nos dá sabedoria para vencer as dificuldades. O tópico 1. O chamado de Deus, um propósito divino para cada vida. Deus tem um propósito específico para cada um de nós. O chamado de Deus não é uma coincidência, é uma escolha divina, feita antes mesmo de nascermos. Quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, passamos a fazer parte de um plano maior que Deus já havia preparado para as nossas vidas, em Efésios 2:10. Importante pensarmos que desde antes de nascermos, Deus já havia preparado algo para nós. Cada um de nós tem um papel único no corpo de Cristo. E esse chamado vai muito além de uma profissão ou de uma função dentro da igreja. O chamado de Deus é um convite para viver de acordo com a sua vontade, refletindo o seu amor e o seu caráter em tudo o que fazemos. Seja em nossa casa, no trabalho, na escola, na igreja, nosso chamado é ser luz no mundo e fazer a diferença, vivendo de maneira que honre a Deus e abençoe os outros. Tópico 2. Os dons espirituais, capacitação para cumprir o chamado. Deus não nos chama para cumprir um propósito sem nos dar os recursos necessários. Ele nos deu dons espirituais, habilidades e talentos específicos para que possamos servir a Ele e ao próximo de uma maneira eficaz. Os dons
são manifestações do Espírito Santo que capacitam o cristão para o ministério, para a edificação da igreja e para a propagação do Evangelho. Em Romanos 12, do 6 a 8, nos ensina que os dons espirituais podem ser diversos, como o dom de ensinar, de servir, de profetizar, de curar, de liderar, de administrar, de evangelizar, de oração, de missões, entre outros. Cada um de nós foi dotado de algum ou alguns desses dons, e é importante que reconheçamos o que Deus nos deu. Item 3. Reconhecendo e desenvolvendo os dons que Deus nos deu. Uma das maiores bênçãos da vida cristã é saber que Deus nos capacita para o serviço. Porém, é preciso que nós reconheçamos os dons que Ele nos deu e busquemos continuamente desenvolvê-los. Deus não nos chama para ser passivos ou indiferentes ao seu chamado, mas para agir, crescer e nos desenvolver naquilo que Ele nos confiou. A Bíblia nos exorta em 1 Timóteo 4, do 14 ao 15. Depois vocês leiam, irmãs. Não podemos negligenciar o chamado de Deus, nem os dons que Ele nos deu. Precisamos ser diligentes em usá-los e em aperfeiçoá-los, buscando o Senhor em oração, meditando em sua palavra e praticando aquilo que Ele nos ensina. Se você não tem certeza de quais dons Deus te deu, ore a Ele, peça discernimento e peça também ajuda à liderança da sua igreja para te orientar. O mais importante é estar disposto a servir e a ser usado por Deus de qualquer maneira que Ele quiser te usar. E sempre lembrar que Ele vai te capacitar. Às vezes nós olhamos com os nossos olhos carnais e pensamos, nossa, isso eu não sou capaz de fazer. Mas a gente precisa orar e pedir confirmação de Deus. Se Deus colocar no seu coração, Ele vai te capacitar. Talvez até já te capacitou, já te deu esse dom e você ainda não viu, né? Então, creia na fidelidade de Deus também. Item 4. Vivendo o chamado e usando os dons para a glória de Deus. Em tudo o que fazemos, nosso maior objetivo deve ser glorificar a Deus. Os dons que Ele nos deu não são para nossa exaltação, mas para que possamos cumprir nosso chamado e mostrar ao mundo o poder de Deus agindo em nós e através de nós, em Colossenses 3, 23 e 24. Seja qual for o dom que Deus te deu, use-o para servir ao Senhor e aos outros com excelência. Que nossas vidas sejam uma constante adoração a Deus, à medida que cumprimos o seu chamado e usamos os dons para a sua glória. Irmãs, Deus nos chamou com um propósito eterno. Ele nos deu dons espirituais para que nós possamos cumprir esse chamado de maneira plena aqui na terra. Reconheça os dons que Deus te deu, desenvolva, use-o para servir aos outros, impactando o mundo com a glória de Deus. Tudo é por Ele, tudo vem dEle, tudo vai para Ele. Lembre-se, o chamado de Deus é uma honra e os dons são ferramentas preciosas para a missão que Ele confiou a cada um de nós. Amém, irmãs? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais um dia de vida que nos concedeste na Tua presença. Obrigado por ter cuidado de nós, suprido as nossas necessidades, nos dado paz, saúde, sabedoria. O Senhor tem nos dado o conhecimento da Tua palavra, que nos alimenta, que nos sustenta. Agradecemos também, Pai, porque o Senhor nos chama para uma vida de propósito e nos capacita com dons espirituais. Nos ajuda a reconhecer o nosso chamado e a usar esses dons que nos deste para servir, para Te servir e abençoar os outros. Nos dê coragem, Pai, e discernimento para começar a agir segundo os Teus propósitos.
para nos desenvolver, para buscarmos em Ti a Tua vontade e estarmos disponíveis para a Tua obra, conforme o Senhor nos direcionar. Pai, como é bom saber que o Senhor tem um propósito para a vida, para a minha vida, para a vida das minhas irmãs, de cada uma de nós, que não somos um acidente, mas somos filhas amadas do Pai que nos planejou antes de tudo e de todos. Que nossas vidas sejam um reflexo do Teu amor, Senhor, e da Tua graça. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos cumprir com fidelidade e amor o Teu propósito em nossas vidas. Que a nossa vida, nossos dons e talentos sejam unicamente para a Tua honra e glória. Nos desperta, Senhor, para esse agir do Senhor em nossas vidas. Nos ajuda a ser fiel à Tua vontade, à Tua palavra e sensível à voz do Teu Santo Espírito que nos guia, que nos dá discernimento, que nos ajuda, Pai, nessa comunicação, nesse desenvolvimento dos dons. Em nome de Jesus. Amém.